E chegou ao fim uma das séries mais divertidas e emocionantes de livros que eu já li, O Clube do Livro dos Homens. E hoje a gente vai falar um pouquinho de Três Chances para o Amor, que é o último livro dessa série. Oi gente, eu sou a Natália Donato e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar então de Três Chances para o Amor, da Lyssa Kay Adams, que é o livro que encerra a série de livros do Clube do Livro dos Homens. Gente, eu confesso que eu tô um pouquinho triste por ter terminado a série de livros, mas ao mesmo tempo com o coração muito quentinho por ter encerrado essa série e ter lido um livro tão gostosinho. A série de livros do Clube do Livro dos Homens é composta por 5 volumes e nesses livros a gente vai conhecer um grupo de homens que fazem parte de um clube do livro e que eles usam essas leituras para se tornar pessoas melhores, tanto nos seus relacionamentos românticos como com familiares, amizades, fala sobre masculinidade tóxica, fala sobre sentimentos, fala sobre fraternidade, enfim, é uma série de livros que eu sou completamente apaixonada. Como eu falei, então, a série é composta por 5 livros, sendo ele O Clube do Livro dos Homens, Missão Romance, Estupidamente Apaixonados, Absolutamente Romântico e agora o Três Chances para o Amor. A gente já tem vídeo dos 4 livros anteriores aqui no canal e depois você pode conferir a playlist que eu vou deixar aqui na descrição. Lá vai ter os 5 vídeos, incluindo esse aqui. E se você gosta de livros de romance, séries de livros, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e ativar o sininho para receber todas as notificações e me seguir lá nas redes sociais. Tanto lá quanto aqui eu tô sempre trazendo esses livros que são uma delícia de ler. E nesse livro, então, a gente vai acompanhar a história do Colton e da Gretchen, que são personagens que já apareceram pra gente em outros livros da série. E aqui a gente tem o pano de fundo, então, o Natal. É um livro natalino, é um livro que eu li no final do ano passado e que eu fiquei, assim, com uma sensação muito gostosa, porque a gente vê em vários momentos todo esse clima natalino que traz aquele gostinho de recomeços, reconciliação, então foi uma delícia. Bom, o Colton, ele é então um cantor de música country e já tem algum tempo que ele não entrega nenhum álbum novo, que ele não faz turnê, então ele deu uma pausa ali na carreira. O Colton, ele faz parte do Clube do Livro, então a gente já viu ele nos livros anteriores, principalmente no 4º livro da série, onde ele aparece muito, conversando bastante sempre com o Vlad. E o Colton, assim como os demais membros do clube, é aquele cara que tá sempre ali disposto, que é super altruísta, que ele é muito família e que ele é pau pra toda obra. E a gente também vai conhecer um pouquinho mais da Gretchen, que é uma advogada de imigração. A gente também já viu ela nos livros anteriores. A gente conhecia ela, na verdade, de Missão Romance, porque ela era uma ex-namorada do Mac. A gente conhece ela bem no comecinho do livro. E depois a gente vê ela também no 3º livro, que é onde ela tem algumas interações com a Alexis, que é a proprietária do Tall Beans, porque o escritório e a cafeteria, elas ficam ali basicamente uma de frente para outra. Bom, o prólogo do livro, então, começa no dia seguinte ao casamento do Mac e da Liv. O Colton acorda em um quarto de hotel com uma bela mulher com quem ele teve uma noite inesquecível. E aí ele já começa a fazer 1000 planos pra passar o resto do dia com ela e talvez até os próximos dias. Só que essa mulher se esquiva dele o tempo todo, diz que tá muito ocupada, que não quer mais nada e vai embora. O Colton, tadinho, fica sem entender o que foi que aconteceu. Essa mulher em questão é a Gretchen. Um ano se passa, a gente tá em dezembro novamente e os dois voltam a se encontrar. A Gretchen, como eu mencionei, ela é uma advogada de imigração, muito bem conceituada, adora o seu trabalho, mas o que muita gente não sabe é que ela é extremamente rica. Ela vem de uma família podre de rica. Mas assim, podre mesmo, gente, porque tem alguns momentos em que é citado ali a casa que ela morava, enfim, e eu fiquei assim, boquiaberto, porque na minha cabeça eu nunca tinha imaginado umas coisas daquelas. A família dela é dona do whisky mais famoso de todo os Estados Unidos. Só que a família dela era muito tóxica com ela. Então, em determinado ponto da vida, a Gretchen acabou se afastando deles. Ela não tem contato quase que nenhum com os membros da família dela, nem com os pais, nem com os irmãos. Só que quando o irmão mais velho dela entra em contato com ela falando que precisa da sua ajuda, ela vai até ele para que eles possam conversar e ele oferece o seguinte: eu te dou um lugar no conselho da fundação beneficente que a família tem se você convencer o Colton a ser o garoto propaganda da nossa marca de whisky. A Gretchen sempre quis fazer parte
do conselho da fundação. E aí ela fica muito indecisa sobre o que ela vai fazer. É algo que ela sempre quis, mas ela vai ter que entrar em contato com o Colton, que é uma pessoa que ela tinha evitado durante esse 1 ano que se passou, o que não foi fácil, porque eles têm amigos em comuns, mas ela acaba aceitando falar com o Colton justamente porque o irmão dela tá oferecendo pra ela algo que ela sempre quis. Então ela vai até o Colton e conversa com ele, fala que a família dela quer que ele seja o garoto propaganda, eles vão pensar num contrato, diz pra ele pensar nessa possibilidade, pra que eles possam chegar em um valor. E o Colton diz pra ela que aceita ouvir melhor essa proposta, porque ela chega falando só o básico, né, que eles gostariam disso, mas não tem nada muito concreto ainda, desde que ela saia com ele. Essa proposta do Colton de início faz parecer com que ele fosse meio babaca pelo fato de que ele não aguentou ser rejeitado por ela e aí tá fazendo essa contraproposta. Mas é muito mais do que isso. Porque a verdade é que, o Colton se apaixonou realmente por ela. 2, ele quer entender o que aconteceu naquela noite, porque eles estavam ali super se divertindo, tiveram um momento muito legal, e aí de repente ela sai sem dizer nada, parece que ele fez alguma coisa pra ela. E a terceira coisa é que ele quer mostrar pra ela que ele é um cara legal, então ele queria uma chance. Sem ver muita saída, a Gretchen resolve aceitar, porque ela não quer parecer fraca diante do irmão, né? Então ela não quer parecer que ela não conseguiu uma coisa tão simples assim. E aí eles têm alguns encontros então, e é muito divertido porque no começo a Gretchen, ela é muito rígida em relação a tudo. Aqui no livro a gente tem a trope de Grumpy versus Sunshine, sendo Grumpy a Gretchen e o Sunshine o Colton, e é muito engraçado. Então eles têm alguns encontros, né, sendo um deles o Colton leva ela pra ver umas luzes de Natal. Depois ele leva ela pra casa dele pra poder montar a árvore de Natal, onde ele tem um rompante de inspiração ali em determinado momento. E são muito fofinhos esses momentos dos dois, né? Porque a Gretchen vai percebendo que o Colton é um cara gente boa, que ele tá ali disposto a ajudar, que ele não quer forçar nada, ele começa a entender algumas questões que ela tem, algumas barreiras que ela impõe. Então ele começa a entender isso e ele não quer ultrapassar isso, mas ele quer mostrar pra ela que ela pode confiar nele. E ele vai entendendo também muito do porquê ela é daquele jeito, todos os traumas que ela tem, o porquê ela não gosta do Natal, porque a Gretchen detesta o Natal. Tem um momento muito engraçado que ele dá 2 guirlandas de presente pra ela. É muito hilário, porque ela não quer aceitar, mas ele, não, você vai aceitar sim, tó. Uma é pro seu escritório, outra é pra sua casa. É muito engraçado. E aí a gente vai entendendo mais da Gretchen, né, e vai percebendo quão tóxica a família dela é, e que muitas vezes a sua família pode ser o maior causador dos seus traumas. Assim como nos 2 livros anteriores da série, a personagem feminina, no caso aqui a Gretchen, eu também senti que ela teve um desenvolvimento maior durante o livro. Porque o Colton, a gente já tinha conhecido ele dos livros anteriores. Embora a Gretchen também, mas o Clube do Livro ele sempre teve muito destaque nos livros, né? Então, sempre que os caras estavam ali em um momento muito crucial de alguma coisa, os caras estavam sempre ali junto com ele. E aí a gente já conseguia ter noção, mais ou menos, dos próximos personagens, né? Dos próximos protagonistas. E as mocinhas, elas não que ficavam de escanteio, mas elas não tinham tanto destaque assim. Elas apareciam uma vez ou outra e era isso. Então, quando a gente começa a fazer a leitura do 3 Chances para o Amor, a gente já conhece um pouquinho mais do Colton. Mas a Gretchen não. Então a gente vai ver todo o desenvolvimento dela apenas nesse livro. Como eu falei, o Colton, ele é um amor. Ele é sempre super preocupado. Ele é uma pessoa que faz de tudo pra tentar entender o lado da Gretchen e pra mostrar pra ela, né, que ela pode confiar nele. Ele é super amigo, a gente já tinha visto isso nos outros livros, então a gente já conhece bem do Colton. Ele é uma pessoa muito família também. Tudo que ele construiu na carreira dele, ele faz pensando também na sua família, então isso é muito fofinho e ele adora o Natal. Já a Gretchen, ela, em alguns momentos, principalmente no começo, ela parece ser um pouquinho o pé no saco. Mas depois você começa a entender mais da personagem e a verdade é que você tem vontade de colocar ela dentro de um potinho pra ninguém mexer com ela, porque, sério, a família dela é uma das famílias mais pavorosas, assim, que eu já li na ficção. O único que presta mais ou menos ali é o tio dela,
Mas eu digo mais ou menos porque ele, embora seja uma boa pessoa, ele não faz muita coisa pra ajudar, com exceção do final. O final ele me surpreendeu bastante. Mas o pai da Gretchen é um otário. Os irmãos dela, principalmente o mais velho, são dois otários. A mãe é uma sonsa, então assim, a coitada sofreu muito na mão deles, né? A gente vai revisitando alguns momentos depois de coisas que aconteceram com ela e que ela vai contando, e que você fica assim, tipo, cara, que dó, sabe? E claro que o livro ele tem ali uma mistura de humor, então essa parte dramática não é tão pesada, porque o livro tem uma carga de humor. Mas ainda assim, quando você tá fazendo a leitura, você fica pensando, tipo, sabe? Coitada mesmo, real. E vendo tudo que a Gretchen passou, né, me faz pensar muito sobre as expectativas que as nossas famílias colocam muitas vezes em cima da gente. São expectativas deles e não nossas. E o quanto isso pode prejudicar. Então, no caso da Gretchen, por exemplo, era justamente isso. A família dela, embora toda daquele jeito, tinha expectativas de que ela fosse fazer parte do negócio da família, mas ela não queria fazer isso. E então essas expectativas foram frustradas, ela seguiu o caminho dela, por mais que ela tivesse com muito medo em muitos momentos, ela foi até o fim, ela foi atrás do que ela queria, ela se desvencilhou da família dela, então isso mostra a força da personagem. E aí a gente também vai saber por que ela deu um fora no Colton lá no prólogo. Ela de fato tinha gostado dele, só que ela sempre entendeu na cabeça dela que a família, por toda a toxicidade que eles têm, ela sempre imaginou que a família dela pudesse prejudicar as outras pessoas. Então ela se afasta do Colton justamente por imaginar que se eles estivessem juntos, em algum momento, a família dela poderia acabar prejudicando o Colton. Em determinado momento aqui da história, acontece mesmo da família dela acabar prejudicando o Colton e, por consequência, a carreira dele. Mas é um momento também muito importante da trama, é um ponto de virada muito alto, porque a gente começa a entender melhor os limites dos personagens, né? Então, assim, a carreira do Colton é importante pra ele, claro que é importante, mas ele entende também que o que ele tá sentindo pela Gretchen e o fato dela passar tudo que ela passa com a família dela também é importante pra ele. E ele sente que ele deve cuidar dela, que ele deve ampará-la, que ele deve estar ali para poder ser aquele suporte para ela. E a Gretchen percebe que ela tá completamente apaixonada pelo Colton, que ela quer muito tentar levar esse relacionamento adiante, mas que ela entende que o fato dela ter a família que ela tem, ela não pode fazer isso porque isso vai prejudicar o Colton a longo prazo. Então eu achei muito interessante a forma como tudo isso foi explorado na trama. Eu falei do fato de prejudicar a carreira do Colton, né? Porque quando ele recebe essa proposta da Gretchen para ser o garoto propaganda da marca de whisky, ele tá num momento muito difícil da carreira dele, né? Como eu mencionei no começo, ele já não tava em turnê há algum tempo, ele já não tinha entregado material. Quando ele faz a entrega desse material, né? Então, quando ele entrega músicas novas, a gravadora acha péssimo, sugere que ele trabalhe com outro compositor e o Colton fica muito bravo, porque ele sempre trabalhou sozinho nas suas composições. Então, ter outra pessoa que, na visão dele, não vai entender como é que ele se sente, não vai entender como é que é o processo dele, pode ser prejudicial. Então ele não deixa a carreira dele de lado, mas ele tem um tempinho ali pra pensar sobre o que ele vai fazer. E aí começa toda essa questão com a Gretchen. Então ele gosta do que ele faz, ele gosta da música, mas ele também entende que ele precisa de algo mais na vida dele. Porque, mais uma vez, ele é um cara muito família e ele tá sozinho. O Colton, nos livros anteriores, a gente vê ele como um mulherengo. Mas no livro dele, ele não fica com ninguém desde aquela noite com a Gretchen. Então, assim, ele realmente tá apaixonado por ela, ele quer tentar aquilo, então aquilo também é importante pra ele. Aqui nesse livro, o Clube do Livro, ele aparece em momentos mais específicos, então eu sinto que eles não têm tanto destaque, mas quando eles aparecem são momentos hilários, como em todos os outros livros. E o diferencial aqui, a gente já teve um diferencial no livro anterior, e aqui também, é que não é o Colton que lê o livro, não porque ele não acha que ele tem que aprender coisas, mas é porque ele tem um livro pra entregar pra Gretchen, que ele acha que vai surtir muito mais efeito nela, porque a personagem, ele fala que é muito parecida com ela, e de fato, realmente, parece que são a mesma pessoa. Outra coisa que eu percebi que tem menos destaque aqui nesse livro também são as cenas hot. A gente tem, sim, vários momentos, mas me deu a impressão que a autora estava um pouquinho mais contida nesse livro, e que ela me pareceu mais preocupada em desenvolver
esses dramas dos personagens principais, principalmente da Gretchen, e eu acho que funcionou super bem. Eu acho que esse foi um dos livros mais rápidos da série que eu li. Eu passei muita raiva com a família da Gretchen, muita raiva mesmo, de vontade às vezes de jogar o livro na parede, assim. Mas eu também gostei muito de toda a mensagem do clima natalino, que se faz muito presente aqui no livro. Traz pra gente aquelas coisas gostosas que o Natal proporciona. E foi uma das leituras mais rápidas que eu fiz, acho que só perde pro primeiro volume que eu li, assim, em 2 dias. A série do Clube do Livro dos Homens é uma mistura perfeita de risadas, de diversão, enquanto aborda temas profundos como machismo, relacionamento romântico e amizades. Os livros exploram famílias também, tanto aquela que a gente escolhe, quanto aquelas de sangue mesmo. A série destaca a importância de ter pessoas que são importantes ao nosso lado e destaca também os laços que nós vamos criando, desenvolvendo ao longo das nossas vidas. Eu acho que já ficou mais do que claro que eu adorei esse livro e muito mais do que claro que eu sou completamente apaixonada pela série de livros como um todo. Eu acho que cada livro é único, cada livro explora um tema específico, mas também, como eu falei, explora muito sobre amizades, família, sobre todos esses laços, e eu simplesmente amo. Agora, gente, eu queria muito ter a oportunidade de fazer uma simples pergunta pra Alissa. Cadê o livro do Homem do Queijo? Gente, eu preciso desse livro. Esse cara, ele é muito intrigante, ele aparece em alguns momentos e deixa a gente, tipo, querendo saber muito mais. Então, Lissa, por favor, lança o livro dele. Nunca te pedi nada. Eu realmente nunca te pedi nada. Lança o livro do Homem do Queijo, por favor. Fica aqui o meu apelo. Os outros caras talvez não gostassem, mas eu ia amar. Mas e você, já leu algum desses livros da série? Me conta aqui qual é o seu favorito. Me conta aqui o que você acha dessa série de livros. Eu realmente tô muito triste de ter terminado, mas também muito feliz ao mesmo tempo por ter conhecido esses livros e por ter feito essas leituras tão gostosas. E quem sabe mais pra frente eu volte aqui pra fazer um ranking dos meus livros favoritos da série. Caso você queira adquirir o livro, o link vai estar aqui na descrição. Você não paga nada, mas por isso a utilizar e me ajuda a manter o canal. Então é isso, eu te espero no próximo vídeo aqui no canal. Tchau!